o deputado Miguel Giovanni, que está presente aqui no plenário, os outros parlamentares, funcionários. Eu cheguei cedo, às 2h30, sentei ali e fiquei ouvindo os discursos, as colocações feitas aqui pelos deputados. E eu estava comparando um pouco o estado de espírito que reina, né, aqui na casa durante nosso expediente legislativo, e também comparando um pouco o clima dos deputados que falaram aqui, acho que destoando apenas um pouquinho o deputado Luiz Paulo, mas eu fiquei comparando esse clima com os sentimentos que eu tive durante esse final de semana, lendo os jornais. Eu passei o final de semana, até estou um pouco adoentado, problema de uma bronquite meia crônica, então eu procurei repousar e li muitos jornais, tive a oportunidade de acessar a internet, ver algumas informações, e o sentimento que eu tenho é um sentimento assim de muita emergência, é um sentimento de uma certa angústia com a situação que o nosso país está vivendo. Nós estamos literalmente mergulhados no mar de lama. Novamente, o nosso país está mergulhado no mar de lama. Tem um debate em Brasília, feito pela situação, o governo e sua base, né, o Partido dos Trabalhadores, PMDB, uma série de outros partidos que compõem a base do governo. Do outro lado, a oposição, PSDB, DEM, PPS, e, enfim, todo mundo movidos por um debate que tem a ver com a questão da CPI do Cachoeira. E quanto mais a imprensa mexe nisso, e aí também tem a imprensa, porque tem a imprensa que mexe nisso, puxando para um lado, puxando para o lado do governo, tem a imprensa que mexe nisso, puxando para o lado da oposição, muito pouco de imprensa, né, autônoma, independente, se vê também nesse processo, mas o que objetivamente se vê é que quanto mais se mexe, mais vai aparecendo, né, a pontinha da saia ou a pontinha da calça de todo mundo, né, acaba de todo mundo, de uma certa forma aparece um pouco, e várias acusações estão sendo feitas, né, de ambos os lados, a cada dia a Polícia Federal vai soltando um pouquinho mais de grampos, um pouquinho mais de informação, e essas informações vão sendo usadas ao bel prazer de quem está com a imprensa no momento. E é engraçado ver que a imprensa no dia também, eu vejo muitas organizações Globo que num dia falam uma coisa, na outra ela já retira aquilo, aí já fala outra, assim, a negociata está correndo, e isso é visível aos olhos de qualquer um que não quer se fazer cara de paisagem e não quer se tornar um imbecil frente a tudo que está acontecendo no país. E aí, nesse final de semana, o que chamou mais atenção, que está em discussão, foi o fato do jornalista Mino Pedrosa soltar o vídeo aonde o Cavendish, o dono da Delta, né, que todo mundo aqui conhece, nós já debatemos muito sobre a Delta aqui, até em função das relações muito íntimas e muito próximas que o governador Sérgio Cabral tem com essa empresa, mas justiça seja feita, não é apenas o governador Sérgio Cabral, que é muito íntimo e muito próximo, dá para ver hoje que a intimidade com a Delta ela é generalizada, ela começa no governo federal, e ela vai aos governos estaduais, a governos municipais, seja posição ou oposição, a intimidade com que o Cavendish e a sua empresa se relaciona chega realmente às raias da promiscuidade política. Mas o que chamou a atenção foi o grampo do Cavendish dizendo como que ele compra político, como que ele compra senadores, como ele compra deputados, e disse: meu negócio não é a raia miúda, meu negócio é colocar na mão de senador, de deputado, 30 milhões, 6 milhões, e aí os negócios vêm, aí as obras vêm. Isso poderia ser apenas mais um caso de corrupção
dos tantos que a gente já vê acontecendo pelo nosso país, não fosse a Delta a principal empresa, a principal empreiteira do programa de aceleração do crescimento. Não fosse a Delta, no caso também aqui do estado do Rio de Janeiro, a empresa com maior número de contratos com o governo do estado do Rio de Janeiro. Todas as obras do Rio de Janeiro, todos os grandes empreendimentos aqui no Rio de Janeiro, tem a digital da Delta. E todo mundo aqui sabe, né, que grande parte dessas relações empresariais são feitas a partir da inexistência de contratos. Muitas dessas relações foram feitas na existência de contrato. Não existem contratos, não existiu licitação, foram todas feitas aí usando o carimbo da emergencialidade. E aí não dá para não falar sobre isso. Não dá, por exemplo, para não dizer que a imprensa noticiou, e se é mentira, o governador Sérgio Cabral tem que acionar a imprensa, que disse que o governador esteve em Brasília, não essa semana, porque essa semana me parece que ele está na Colômbia, discutindo como trazer escadas rolantes para as favelas do Rio de Janeiro. Mas que na semana passada ele teria ido a Brasília para tentar, junto ao seu partido PMDB, abafar, ver de que forma poderia ser abafada a CPI, porque fatalmente, se a CPI sai, ela viria respingar no estado do Rio de Janeiro, como também viria respingar no estado de Goiás, e vai respingar em Roraima, e vai respingar em outros estados mais, dadas as relações promíscuas, né, economicamente promíscuas, que a Delta tem com um conjunto de governos e particularmente com o governo federal. Então, é engraçado que nós vivemos no Estado Democrático de Direito, sobre o império das leis, e essas leis não se movem. Eu não vi nenhum Ministério Público, eu não vi ninguém da Justiça, eu não vi nenhum deputado aqui da Casa, eu não vi a presidência da Assembleia Legislativa, não vi ninguém se movendo nesse momento para construir uma movimentação que chame o governador e diga: vem cá, governador, que negócio é esse? Está no jornal, dito a plenos pulmões da imprensa, que o senhor foi a Brasília para evitar a saída de uma CPI, e não há nenhum pronunciamento. O governador nem ao menos vai lá e diz: não, peraí, eu sou um homem que tenho moral, eu sou um homem que tenho, né, eu tenho pelo um nome a zelar. E a imprensa disse: é mentira, eu quero tal. Não, eu vou para a Colômbia comprar escada rolante para botar em morro. Então, assim, não pode ser que o Poder Legislativo olhe para isso e ache que isso é normal. Nós estamos embaixo de um mar de lama. Tem um debate agora nesse momento, né, sobre a CPI, tem todo um trabalho sendo feito para se desarticular essa CPI, né, para se fazer uma desarticulação dessa CPI, e nós vamos fazer o quê? Nós vamos ficar aqui, né, sem observar isso, né, sem falar alguma coisa em relação a isso, né? Então eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que, como o deputado Luiz Paulo veio aqui e falou, eu tenho certeza que tem outros parlamentares aqui dentro dessa casa, né, que não vão aceitar simplesmente uma cara de paisagem do governador. Não vão aceitar que se feche os olhos para as leis. Até porque, olha só um exemplo. Nesse momento, vamos falar de lei. Nesse momento, em nome de lei, de uma lei, de um ordenamento, da defesa, né, da lei, o capitão Adilson Bandeira, que é o bombeiro em Petrópolis, está preso, fazendo greve de fome. Pegou 20 dias de punição, 20 dias de cadeia. O subtenente Narciso, bombeiro também, está preso em Vila Isabel. Nós temos aqui no boletim de 16/4/2012, mais de 20 bombeiros que estão sendo transferidos dos seus quartéis, dos seus bairros, das suas comunidades, para outros municípios, outras regiões, punidos pela lei, punidos pelos regimentos militares. Nós temos 13 expulsos do Corpo de Bombeiros, 19 expulsos na Polícia Militar, e aí o governo bate no peito e diz: a lei tem que ser cumprida. Quiseram fazer greve, não pode. Incitaram a greve, não pode. Colocaram críticas indevidas ao governo
na internet, não pode, tem que ser expulso, está aqui, ó, estão expulsos. Que governo é esse do estado do Rio de Janeiro que tem moral para vir cobrar lei de alguém, para vir dizer que trabalhadores que estavam reivindicando por salários de forma justa, digna e honesta têm que estar presos nesse momento, têm que estar expulsos das corporações? Que governo é esse? Cadê a moral desse governo para atacar esses trabalhadores? Onde estão aqueles que atacaram aqui os bombeiros e os policiais militares, como aqueles que não cumpriam a lei, queriam trazer o caos para o estado do Rio de Janeiro, justificando as prisões e as punições, para nesse momento também vir aqui, né, e botar o dedo na cara do governador e pedir que ele se explique? Que lei é essa que só serve para os pequenos, mas não serve para os grandes? Então eu estou aqui nesse momento concluindo, falando sobre isso. A mesma exigência que se fez aqui de punição, tem que se chamar o governador aqui na casa. Ou a Alerj não tem competência para chamar o governador Sérgio Cabral aqui para se explicar? Está em todos os jornais dizendo que ele está envolvido com Cachoeira, que ele está envolvido na CPI. Ele deveria tomar a iniciativa de vir aqui se explicar, porque na hora que é para punir trabalhadores e o movimento social, o governo vem aqui se explicar. Mas na hora de dizer o que realmente está acontecendo nessas obras contratadas, nessas relações espúrias com a Delta, ninguém aparece aqui para se explicar. Vem todo mundo aqui falar e vamos contar carneirinho. Eu não faço parte daqueles que vêm para a Assembleia Legislativa contar carneirinhos, como eu sei que tem vários deputados nessa casa que também não vêm para aqui contar carneirinhos. Então o governador, o executivo deve uma explicação à sociedade carioca, ao estado do Rio de Janeiro e a nós parlamentares, que não podemos fazer cara de paisagem frente a todas as denúncias que estão colocadas. Muito obrigado, senhor presidente, desculpa passar da hora.